Tudo bem, meus irmãos? Prontos para mais uma aula, nosso estudo, a nossa classe de integração? Ótimo, beleza. Vamos orar e hoje a gente pretende tratar sobre a maneira como nós vemos a mordomia cristã. Você vai aprender um pouquinho sobre o que é isso e como a gente deve ver isso à luz da palavra de Deus, pelo menos como nós vemos isso em relação à palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque a bênção do Senhor, de fato, é quem nos enriquece. E é pela ação poderosa do Teu Santo Espírito que pedimos agora a instrução do Senhor. Se o Senhor não falar, em vão nossas palavras. Se o Senhor não nos instruir, em vão nosso empenho. Por isso, ajuda-nos por Teu Espírito a falar da Tua palavra e aqueles que ouvem, compreendê-la, guardá-la e praticá-la para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então. Mordomia cristã. Mordomia tem a ver com a maneira como nós cuidamos de tudo sobre nossa responsabilidade. Mordomo, então, como Aurélio nos ensina, significa serviçal, aquele que administra uma casa. Logo, eu preciso compreender que o Senhor me pedirá contas de todas as coisas. Tudo, inclusive da maneira como eu lido com os bens, meus e até mesmo do outro. Isso porque devemos administrar os recursos de forma a atender não somente nossas necessidades, mas também a necessidade de outros. Ok? Você consegue se lembrar de alguma instrução bíblica sobre este assunto? Se sim, beleza. Se não, nós vamos ver várias passagens bíblicas que tratam a respeito da mordomia cristã. Ok? Então, como nós vemos, por exemplo, a mordomia cristã em relação aos dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Dizimar e ofertar são atitudes de fé e de gratidão a Deus. E podemos perceber esta prática antes mesmo da lei mosaica. Você tem, por exemplo, em Gênesis 4, 3 e 4, o seguinte registro: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha, uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Está vendo? Uma oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, antes mesmo de Moisés dar a lei, isso já era uma prática. Você percebe isso também quando em Gênesis 14, 18 a 20, está escrito: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo e o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Dízimo. 10ª parte. Em Gênesis 28, 22, você tem uma promessa, um juramento de Jacó para com o Senhor em sua oração ali. Ele diz: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então esta era uma orientação, já uma prática, antes mesmo de ser dada a lei através de Moisés. Durante o processo da lei, Moisés também orienta o povo nesse sentido, como deveria ser a mordomia cristã em relação aos dízimos e ofertas. E a gente passa a entender e compreender a razão dos dízimos, inclusive, dentro desse critério a partir da lei. Bom, Levítico 27, 32. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 32, está vendo? Em Deuteronômio 14, 22, nós temos: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. E segue: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis, diz o Senhor a Moisés. Uma vez que eles não teriam,
terras para plantar, Deus os separou para o serviço sacerdotal e levítico, né, para o cuidado do templo, do tabernáculo. Então, o que acontece? Eles seriam cuidados através dos dízimos e ofertas da tribo de Israel. Então, Deus ordenou isso para que houvesse manutenção na casa dele e, naturalmente, aqueles que serviam esta casa. E eles eram tomados no lugar dos primeiros filhos, porque Deus diz: todo que abre a madre é meu. Então eles deveriam fazer um resgate daqueles animais que não eram, por exemplo, considerados úteis, bons, puros para o sacrifício, mas aqueles que eram ordenados ao sacrifício, como ovelhas, carneiros, esses eram sacrificados quando eram os primeiros animais, né? O primeiro filhotinho de um cordeiro, ele era dedicado ao Senhor, ele pertencia ao Senhor, ele era ofertado ao Senhor, era um holocausto, um sacrifício. E no caso dos filhos, da mesma forma, eles foram substituídos pelos levitas. Você pode ver isso na Escritura. Verso 24 a 26, também de Números, agora no capítulo 18, diz: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, nem mesmo os sacerdotes, os levitas, estavam desobrigados a entregarem, a dedicarem, a devolverem a Deus daquilo que Deus lhes dava, a 10ª parte. Ok? Então isso está claro lá no Velho Testamento. Mas será que isso é só do Velho Testamento? O Velho Testamento já encerrando ali os escritos lá em Malaquias 3, 8 a 12, um texto muito conhecido, está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados ou felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, assim diz o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento a coisa fica mais bonita ainda, você acha que não? Não era simplesmente uma parte dedicada. Aqueles irmãos foram movidos de tal sorte que o próprio Deus, por seu Espírito, os movia a dar até tudo daquilo que eles conseguiam em seus negócios, em suas vendas de propriedades. Veja bem, eram ofertas, tá? Não dízimo especificamente, mas vamos ler algumas passagens. Primeiro, Jesus instruindo sobre isso. Lucas 11:42, ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda, toda a hortaliça, desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas, quer dizer, dízimos, né, da hortelã, da arruda, mas não deixar as outras, era o juízo e o amor. Então, se eles estavam fazendo uma coisa, deveriam fazer também a outra. Jesus está ensinando que a partir de agora não precisa fazer isso ou aquilo. Não, tanto uma quanto outra. Em Mateus 22, 20 e 21, ele lhe perguntou, porque eles trouxeram uma pergunta a Jesus: Senhor, é lícito pagar tributo a César? E Jesus pede uma moeda e pergunta para eles: de quem é essa e finge inscrição? E eles disseram: de César. E Jesus diz: então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus não está revogando lei, nem mesmo humana nesse sentido. Ele está dizendo: pagai tributo a quem tributo. Mas a Deus a gente deve o que a gente deve. Não só honra, glória e louvor, mas obediência à sua palavra. E dentro da sua palavra, dos seus preceitos, estão os dízimos e as ofertas. Em Atos 4, 34, 35, a gente vê que a igreja compreendeu bem isso. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tá vendo? Logo na sequência dessa passagem, você lê lá em Atos 5, você vai perceber um casal que entrou em acordo para participar daquele trabalho, mas não movido pelo Espírito de Deus. Tanto que eles retiveram parte do valor da compra. E é interessante porque Pedro disse assim, se você tivesse guardado o campo, não seria teu? Porque tentaste mentir ao Espírito do Senhor. O pecado deles era exatamente esse, querer às vezes fazer parte daquilo ou fazer aquilo motivado por uma forma errada, por uma motivação errada. A motivação em nós ofertarmos, dizimarmos, tem que ser fé e alegria e gratidão. É isso que move o nosso coração em fazer a coisa da maneira como Deus quer. Fazer com gratidão, fazer com alegria, fazer da maneira correta. Não é fazer para ser mais abençoado, não é isso. Embora a escritura que nós lemos lá de Malaquias é fazer prova disso de mim. Quando vocês buscam cumprir esse mandamento, eu vou estar abençoando vocês de tal sorte que vocês vão ver o fruto disso de forma abundante. Mas não é por isso que a gente dizima porque é uma ordenança do Senhor e a gente faz isso por uma questão de fé, gratidão e alegria. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Bom, e como a gente vê, né, a mordomia cristã sobre a ganância? A ganância é um problema, né, um pecado, não é assim? Como que a gente deve agir em relação à ganância? A Bíblia diz, Provérbios 22, 16, tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Não precisa nem explicar, né, gente? Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua renda, a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza, ou caem na pobreza. Percebeu a diferença? Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. O que Salomão está querendo dizer é que é uma vaidade, é como correr atrás do vento, essa loucura de querer só ganhar, juntar. Meu irmão, pede a Deus sabedoria para você saber usar tudo que você tem recebido, que você tem conquistado, para a glória dele mesmo, da forma como ele nos instrui na sua palavra, sem ganância. Ganância é coisa terrível. Bom, e ainda mais sobre esse tema, você pode ler em 1 Timóteo 6, 7 a 11, que diz, porque nada trouxemos para este mundo. É manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos contentes com isso. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Também você tem em Lucas 12, 15 a 21 o seguinte, disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, ou seja, de um homem, não consiste na abundância do que ele possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele pensava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher estes frutos. Ah, já sei, farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades, meus frutos, meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Percebe? O problema da ganância, né? Terrível.
Assim, diz Jesus, é aquele que para si ajunta tesouros, este não é rico para com Deus. Mateus 5,42 ainda diz, dá a quem te pede, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus 6,19-21, Jesus insiste nessa obra, dizendo, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6,24 diz ainda Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ao dinheiro. 1 Timóteo 6,17, Paulo diz a Timóteo assim, ordene aos que são ricos no presente mundo ou século que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas ponham a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E é uma verdade, né? Quem hoje está ali, né, cheio de investimentos, confiando nos rendimentos das bolsas de valores, a bolsa vira de ponta cabeça da hora para outra e aí aquela fortuna vira nada. A pessoa às vezes chega a entrar em ruína. Então, há uma incerteza, esse tipo de riqueza, né, o dinheiro em si, ele, ao mesmo tempo que chega, às vezes vai. Não é? Às vezes você lutou tanto, lutou, então conquistou, beleza. Glória a Deus, porque tudo vem de Deus, né? Principalmente se foi de forma honesta, justa, nesse sentido. Mas se a nossa esperança estiver no dinheiro, qualquer má aventura pode levá-lo. Às vezes uma enfermidade pode levar toda a riqueza que um homem acumulou em meses, ou até em dias, dependendo da situação. Então, meu irmão, nossa esperança tem que estar em Deus, não é? Então, temos que ter um coração assim, né? Ganancioso ou grande, não. Bom, Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles, a família ali da igreja, né, da fé, os cristãos primitivos, necessitado algum, porque todos os que possuíam campos ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Ok? Ampliando aqui nosso conhecimento, como que nós vemos a mordomia cristã sobre as lutas e dificuldades? Porque Jesus disse que no mundo a gente passaria por aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Naturalmente, nossa fé e confiança precisa estar nele, e a gente não deve, né, ficar magoado, chateado, mamuado, porque está passando alguma luta, alguma dificuldade. Isso é natural na vida de qualquer pessoa, independente da sua situação financeira, porque o problema às vezes não é de dinheiro, às vezes o problema é de outra ordem, não é? Então, dinheiro não resolve. E aí? Né? Essa situação mesmo que a gente está enfrentando, não adianta muito ter dinheiro, né? Se você for acometido aí do coronavírus, dinheiro pode não salvar a sua vida, infelizmente, como não salvou a vida de muitos. Então, nós precisamos confiar em Deus. É assim que nós vamos aprender aqui, ó. Então, sobre lutas e dificuldades, o que eu tenho que fazer? Sei o que é passar necessidade, diz Paulo, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja estando com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então é aprender. E como é que nós vamos aprender? Através, realmente, da nossa confiança e esperança em Deus. Pois nossos sofrimentos e leves momentâneos, né, a nossa leve e momentânea tribulação, diz lá o texto bíblico de 2 Coríntios 4:17, estão produzindo para nós uma eterna glória, ou uma glória eterna, perdão, que pesa muito mais do que todos esses sofrimentos. Romanos 8:18, você tem assim, ó, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para ser comparadas com a glória que nos está para ser revelada. Também 1 Pedro 4:13,
mas alegrai-vos com o fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis e regozijeis. Segundo Timóteo 2,3, ele orienta Timóteo assim: Paulo, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E 1 de Pedro 2,19 está escrito: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Deus é que vai julgar nossa causa, é Deus que vai pelejar por nós, e é Ele que nos pode conceder vitória, guardar, livrar, somente Deus. É por isso que, sobre essa situação das dificuldades, o que Deus quer é que a gente confie, que a gente espere nele. E sobre a semeadura e a colheita? O que a gente está vendo aqui nesse sentido? Como que nós enxergamos a mordomia cristã sobre a semeadura e a colheita? A gente costuma dizer que isso é uma lei assim que Deus deixou, né? Se a gente plantar uma semente boa, vamos colher um bom fruto. Mas se a gente plantar uma semente ruim, naturalmente vamos colher um fruto ruim. Vamos ver se é verdade isso dentro da Escritura. Deuteronômio 15:11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para com o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre, na tua terra. Por que isso era importante? Porque assim as pessoas estariam desenvolvendo uma prática saudável, distribuindo, repartindo daquilo que eles estavam recebendo e naturalmente suprindo a necessidade alheia, a necessidade do próximo, do outro. Isso alegra e agrada ao Senhor. Outra passagem é o do salmista no Salmo 41, 1 a 3. Feliz o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, o Senhor afofa-lhes a cama. Olha só que legal, não é? Então, há outras passagens. No Novo Testamento, por exemplo, em 2 Coríntios 9:6, que diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, também com fartura colherá. E também Mateus 6, 3 e 4, que diz: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua direita, porque para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O que esse texto quer dizer é o seguinte: que eu não preciso fazer alarde, né? Preciso colocar no jornal, tirar fotos, que eu estou dando coisas, fazendo beneficência, porque quando eu faço isso é porque eu quero ganhar alguma coisa em troca. Então, meu interesse, lá bem no fundo do meu coração já mudou, não é verdade? Não é bem agradar a Deus ou simplesmente suprir a necessidade do outro. Às vezes mais aparecer do que tudo. Não é errado a gente doar. É errado a gente querer ficar tocando trombeta, buzina, dizendo para todo mundo. Às vezes até assim você vai ajudar a pessoa. Isso é errado. Tô te ajudando, mas depois, tipo assim, você fica me devendo. Não, aí é empréstimo com juros e correção monetária. É terrível. Não é assim não. Quando Deus, que nos vê em secreto, nos abençoa publicamente. Isso quer dizer que nós não fizemos a nossa doação com uma intenção correta, sem querer fazer alarde, sem querer fazer propaganda, sem querer aparecer para ninguém. A gente está simplesmente fazendo o que? O cumprimento de uma ordenança do Senhor, abrindo o coração, ajudando a pessoa que de repente precisa, sem estar preocupado em receber alguma coisa em troca, sem estar preocupado, quando é que nós vamos receber alguma coisa, seja daquela pessoa, seja de outra, ou mesmo de Deus. Então, não é isso. A gente fez com amor, fez do jeito certo e Deus que vai recompensar. E a ideia de recompensar publicamente aquilo que Ele viu a gente fazer no secreto é que Ele vai fazer isso de uma forma que nós vamos perceber essa bênção. Ela vai ser visível na nossa vida. Ela não tem que ser vista pelos outros, Mas você que pratica essa boa ação, você vai ver. Aliás, boa ação não é algo que a gente faz para herdar alguma coisa. Boa ação é simplesmente uma ordenança do Senhor. A Bíblia diz que Deus preparou as boas obras para a gente andar nelas, ok? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Mais um texto aqui, interessante também. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve.
Ou seja, está escrito lá em Provérbios 26, 27. Essa aqui é uma ideia de semente, de semeadura. Não espere colher laranja serra d'água se a semente que você está plantando é de limão rosa, não é? Não tem jeito. Não espere colher melancia se aí você está plantando abacaxi. Então, o que esse texto quer nos dizer é o seguinte: se você fizer uma coisa boa, né, Deus ele há de nos recompensar de acordo com aquilo que a gente tem praticado. Mas quando a gente faz uma coisa negativa, ruim, a recompensa daquilo que a gente fez de ruim também vem sobre nossas vidas. Nada vai ficar sem a paga nesse sentido, sem a recompensa. Se a gente fizer algo bom, a gente vai ter uma recompensa, um louvor de Deus. Mas se a gente fizer algo que não é honroso, algo mal, ruim, então nós vamos naturalmente pagar por isso, né, gente? Então é bom a gente entender isso. A maneira como a gente vê a mordomia sobre a colheita, sobre a semeadura, é que Deus deixou-nos com clareza na sua palavra que a gente precisa se esforçar e ser abundantes nessa dádiva de contribuir, de dar, nessa questão da generosidade, de ajuda, porque Ele, a gente sempre tem que fazer propaganda, né? É Ele quem nos galardoa, é Ele quem nos recompensa. Ok? E que a gente não deve fazer o mal, porque se a gente fizer o mal, também virá um mal sobre nossa vida. Isso é uma coisa desta lei que Deus deixou. E como a gente vê a mordomia cristã sobre aquilo que é a vontade divina? Então a Bíblia também nos ensina sobre isso. Lá em Mateus 6,33, nos ensina que a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque as outras coisas da nossa vida, naturalmente, o comer, o vestir, há de vir sobre nossa vida, há de ser acrescentado sobre nossa vida, porque o nosso Deus há de nos ajudar, Ele que prometeu isso, buscar em primeiro lugar o reino dele, estas coisas, comer, vestir, isso Deus vai acrescentar, tá bom? E também em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em todas as coisas, em tudo, nós devemos ser gratos, dar graças a Deus, porque essa que é a vontade dele em Cristo Jesus para conosco, tá bom? O último texto sobre esse assunto é 1 Timóteo 6,8, esse assunto assim da vontade divina, né? Tendo sustento e com o que nos cobrirmos estejamos satisfeitos. Essa satisfação é muito importante, né, para a gente poder ver uma vida de equilíbrio. Quem não tem satisfação na vida, né, vive sempre numa loucura, uma busca incansável. Então, a gente já viu isso lá, por exemplo, dos ricos, né, que nunca se satisfazem com sua renda. Tá sempre buscando. E no final, para quê? Tem sentido isso, né? Realmente Salomão estava certo, é uma vaidade. Como que nós vemos a mordomia cristã sobre a obediência e a desobediência? Como que é o serviço realmente normal que a gente deveria prestar a Deus? Então é simplesmente uma recomendação clara, óbvia, da palavra em Deuteronômio 28. Leia todo o capítulo, você vai ver as bênçãos decorrentes da obediência e também as maldições que virão sobre a desobediência. Então as promessas são para aqueles que obedecem. Essa é a condição, obedecer. E é uma obediência que a gente tem que se esforçar para que cada vez mais ela não seja aquela coisa simplesmente forçada, mas um prazer. O salmista entendeu isso, que ele disse que meditava na lei do Senhor e nela ele tinha prazer, ele tinha alegria. Então não importava se fosse uma condição, uma ordenança, um mandamento, por exemplo, que condicionava ele ter que abrir mão de algo que ele queria, mas que era simplesmente um desejo da carne. Então, ele preferia ter alegria, prazer na obediência da lei do Senhor do que servir a sua própria vontade. Então, essa que é a ideia da gente poder viver, servir a Deus, buscando a vontade dele, não a nossa. Porque está escrito, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes ou obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Né? Em Levítico 26:21 está escrito, se andardes contrariamente para comigo, disse Deus, e não quiserdes ouvir-me, trarei sobre vós as pragas 7 vezes mais, né, conforme os vossos pecados. E em Isaías 58:13 também mostra-nos uma relação bem interessante, porque o texto está dizendo o que a gente realmente deve fazer, o que Deus quer, que agrada a Ele, é exatamente uma devoção de um espírito
contrito, generoso, sábio, que obedece, está disposto a obedecer. E aí ele fala disso aqui no versículo 13 assim, ó: se desviardes o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, não é? Ou seja, fazer o que é certo, ficar ali no repouso, adorando a Deus, servindo a Deus. Se chamardes ao sábado dia deleitoso, dia santo do Senhor, digno de honra, honrares esse dia, não seguindo os teus caminhos, a ideia está vindo sempre essa de obedecer o Senhor, nem pretendendo fazer sua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Aí na sequência do texto você vai ver lá, o finalzinho bem legal, né, ali no contexto, dizendo que Deus há de nos fartar grandemente, a gente seria como um jardim regado cujas águas jamais faltam. Então, um jardim regado, onde nunca falta água, é um jardim onde tem muita vida. E assim está a bênção de Deus prometida àqueles que o amam, que o obedecem, né? Então, essa é a ideia. É uma vida nova, abundante. Não quer dizer, você vai naturalmente entender isso, que não é não ter lutas e adversidades. Não, a gente pode sim passar por lutas e adversidades, como nós já vimos, que o Senhor nos assegura que a gente haveria de passar. No entanto, ele nos assegura de tal forma que nós vamos naturalmente passar por tudo isso, não é? E nós vamos louvar a Deus, porque a nossa confiança não vai estar no nosso próprio braço, a nossa alegria não vai estar dependendo de ter ou não ter coisas, mas de ter o Senhor e de ter a nossa suficiência e a nossa satisfação em Deus, ok? Bom, mais uma passagem aqui, que é a de Ezequiel, capítulo 20, versículo 8. Mas rebelaram-se contra mim, diz o Senhor, não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as suas abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, minha ira, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então, a promessa lá da desobediência que estava dita lá, prescrita em Deuteronômio, Deus está dizendo aqui que faria, e de fato ele fez, sobre Israel e Judá. Né? E João 15, 7 ainda fala assim: se vós estiverdes em mim, Jesus diz, e as minhas palavras estiverdes em vós, ou permanecerdes, né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós vamos saber realmente como nos conduzir de acordo com a palavra e naturalmente Deus vai estar trabalhando nossa vida, trabalhando em nós e por nós em toda e qualquer situação. Por fim, nós temos um último aspecto de como que nós devemos ver a mordomia cristã no sentido da confiança e do descanso em Deus, porque tem a ver com isso também, né? Um serviço que é confiante, um serviço que repousa em Deus, que espera em Deus. Veja bem, passagens como Filipenses 4:6 nos ensinam: não estejais inquietos ou ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, o que Deus quer é que a gente fale, clame, exponha para Ele toda e qualquer necessidade que temos, embora Ele já sabe que a gente precise, mas não é simplesmente dizer, oh Deus, eu estou precisando. Mas Ele está dizendo aqui, ó, com oração, com súplica e com ação de graça. É a ideia de a gente saber confiar, saber esperar no Senhor, de saber realmente depender dEle, esperar nele, porque Ele que vai dar uma solução, Ele que vai dar uma saída para cada um dos seus servos em cada situação. Também, Mateus 6, 7 e 8, Jesus ensina assim: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falar é que serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe o peçais. 1 Timóteo 5,5 está dizendo: ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia com rogos e orações. Então, a ideia aqui é daqueles que mais carecem, e esses principalmente, às vezes têm mesmo muitas necessidades, ou momentos em que nós temos muitas necessidades,
ou uma necessidade muito grande, mais ainda a gente precisa orar, buscar o Senhor, entregar-nos plenamente ao Senhor, nessa confiança, nesse descanso, nessa fé, nessa esperança de que Deus é quem vai realmente ser por nós, e lutar realmente essa causa, nos dá uma saída, nos dá uma bênção capaz de resolver aquele problema, viu? Também Mateus 6, 31 a 33 está escrito: porquanto não vos preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou ainda o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Romanos 12, 2 diz: não se conformem ou não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, ou seja, entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é essa, que a gente saiba esperar nele, confiar nele, descansar nele. 1 de João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que a gente tem nele, que se pedimos alguma coisa conforme ou segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Naturalmente aqui é exatamente de um servo, um mordomo leal, fiel, que conhece, que sabe a vontade do seu Criador, do seu Senhor, que ama o seu Senhor, que está dedicado ao seu Senhor. Naturalmente ele está sendo conduzido pelo seu Senhor e ele aguarda do seu Senhor. Então isso é muito importante, a gente compreender isso. Última passagem, que é Filipenses 2,13, porque está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é mais importante do que a nossa nesse sentido. E a gente precisa aprender a conformar nossa vontade à Escritura, à vontade de Deus. Fazendo isso, nós estamos buscando colocar o nosso coração entregue plenamente ao Senhor e toda a condução da nossa vida, do nosso caminhar, cada decisão, cada detalhe. Então isso é muito importante. Como cristãos, então, nós somos mordomos, servos, aquele que cuida de tudo, não é apenas de uma casa, mas de tudo que Deus, o Pai, nos tem confiado. Como vimos, mordomo é o que serve. Pense, aquele que serve. Pense também e reflita lá em João, no capítulo 13. Leia lá do versículo 1 até o versículo 20 depois. Essa tarefa eu vou deixar para você. Você vai ler Evangelho de João 13, 1 a 20. E você vai ler e vai pensar nesse texto, tá? Mas eu vou fazer algumas perguntinhas para você ficar pensando. Olha, lá você vai perceber Jesus dizendo a maneira de proceder de cada servo dele. Porque ele diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa foi a forma como Jesus viveu nessa terra. Ele veio não para ser servido, embora fosse o Senhor. Ele veio para servir. Ele fez aquilo com os discípulos, que foi lavar os pés de cada um deles, dando um exemplo de humildade. Lavar os pés de alguém naquele tempo era a obra, o trabalho servil mais simples, ou seja, que ninguém queria fazer. Ninguém queria fazer. Jesus faz aquele trabalho do servo, do escravo, mais baixo, vamos pensar nesse sentido. O trabalho mais servil nesse aspecto relacional, ou seja, em relação a outra pessoa. Não importasse quem era aquele outro, que ele estava ali dedicado a lavar os pés, de uma viagem, andando pelas ruas poeirentas, não tinha esse negócio de asfalto, e mesmo quando tem também suja os pés, Você chega lá, viajou muito tempo, então aquele era um costume de lavar os pés das pessoas antes de estar ali entrando dentro de uma casa, ou entrou sentando-se à mesa. Isso era uma prática naquele tempo. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: assim como eu vos fiz, façai vós uns aos outros. Então, esse é ser servo. A mordomia é entregarmos tudo o que temos e tudo o que somos para Deus, o Senhor. É permitir que Ele seja o centro de tudo. Não só em nós,
mas também através de nós. Ele é a vida, a nossa vida. Seja um mordomo fiel. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a ser um mordomo fiel, leal ao Senhor. Assim como o Senhor é um Deus maravilhoso, um Senhor maravilhoso. E o Senhor é digno. Ajuda-nos não só a compreender isso, mas ajuda-nos, Senhor, melhor servi-lo. Em cada situação, mesmo quando for difícil, mesmo em adversidades, mesmo quando for tudo fácil, mesmo na bonança, em toda e qualquer situação e adversidade, ajuda-nos a ser servos do Senhor. Ajuda-nos a usar os recursos que o Senhor mesmo já nos tem dado, tudo o que temos e tudo o que somos que o Senhor nos deu, ajuda-nos a repartir com o outro à medida que alguém tenha necessidade e assim, ó Deus, cumprimos a sua lei. É a nossa oração, nossa gratidão, Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima aula.